Pastor Alexander, tá com o senhor a oportunidade, o senhor faça o que o Espírito Santo de Deus te direcionar, fique à vontade, né? A live é do senhor, fique à vontade. Amém, pastor Elaine. Tudo ok com o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo tranquilo. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós somos indiscutivelmente edificados. E é importante que todas as vezes que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós tenhamos uma atitude de ouvidos abertos, de coração aberto, a fim de que o Espírito Santo possa, de fato, ministrar ao nosso coração. Afinal de contas, a própria palavra de Deus nos diz, e Jesus faz menção disto, quando ele está sendo tentado no deserto por Satanás. Quando ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós somos sustentados por toda palavra que sai da boca de Deus. Nós somos mantidos, nós somos garantidos, nós somos supridos e somos verdadeiramente guardados debaixo de um teto que se chama Palavra de Deus. Afinal, sem a Palavra de Deus, nós não temos referência. Foi com a Palavra de Deus que Jesus repeliu os ataques de Satanás no deserto. Até quando Satanás tentava opor, tentava se levantar para abater a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo fez uso da palavra. E mesmo quando Satanás tentou deturpar a palavra, Jesus, por meio da palavra, foi repelindo investida por investida do inimigo, até que Satanás o deixou. Então eu quero aqui, nesta palavra preliminar, dizer a você acerca da importância da palavra de Deus. E a primeira citação de Jesus, quando ele está sendo tentado no deserto, é muito conhecida e tem uma explicação muito importante. E ela serve de introdução para aquilo que nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Satanás, ele faz uma proposta para Jesus. Escute com atenção o que eu vou dizer, especialmente os líderes, os pastores, os obreiros, aqueles que exercem na casa do Senhor alguma função ministerial. Eu não estou dizendo cargo, eu estou me referindo à função ministerial. Satanás, ele esperou o momento certo. Porque Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão por João o Batista, o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado. Ou seja, não se surpreenda se o próprio Deus permitir que você passe por tentações. E eu estou me referindo aqui, só para você poder se situar na palavra e até conferir se eu estou falando algo que está alinhado com a palavra, eu estou me referindo ao capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que
exatamente a tentação de Jesus. Jesus foi para o deserto. Ele lá ficou por 40 dias e 40 noites, até que teve fome, porque nesse período ele não comeu e nem bebeu. Satanás esperou o momento em que Jesus estava com fome para agir. Então, de igual modo, Satanás está apenas de forma atenta e oportunista, aguardando o momento certo para investir contra mim e contra você. Satanás não veio logo no primeiro ou no segundo dia. Satanás esperou Jesus ter fome. Porque Jesus, na condição humana, ele precisava se alimentar de pão, assim como você e eu. E no momento em que o corpo físico de Jesus estava fragilizado, Satanás veio. E ele faz uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Se tu és o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 3. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E alguém poderia perguntar assim, qual é o problema de transformar pedras em pães? Se você buscar na lei, se você buscar nos estatutos, se você buscar nos mandamentos, não tem lá nenhum tipo de ordenança de que é proibido transformar pedras em pães. Contudo, cada ação do servo de Deus precisa estar alinhada com a vontade do Pai. Jesus não veio ao mundo para suprir as suas próprias necessidades e vontades. Ele veio para cumprir o desígnio do Pai. E quando Satanás questiona, quando Satanás confronta, quando Satanás levanta uma dúvida, se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa que o inimigo tenta na nossa vida é colocar em xeque a nossa identidade. Colocar em xeque a nossa fé. Colocar em xeque a nossa convicção. Então, se Jesus não estivesse atento, ele teria falhado. Porque não é pecado de modo relativo você transformar pedras em pães. Porém, eu preciso analisar a situação em que isto está acontecendo. E hoje, pastor Elaine e demais irmãos, muitos homens e mulheres da igreja, independente da denominação, estão caindo na tentação de transformar pedras em pães, fazendo uso do seu próprio dom, do seu próprio chamado, da sua própria capacidade, do seu próprio ministério para suprir uma necessidade pessoal. Verdade. Era uma necessidade pessoal de Jesus comer, porque ele estava com fome. E quem não estaria após 40 dias e 40 noites? Então Satanás diz, olha, se você é filho de Deus, mostre. Olha, você e eu não fomos chamados para mostrarmos nada a ninguém. Nem muito menos para provarmos o que quer que seja a quem quer que seja. É verdade. Nós somos chamados com um propósito. Quando Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos
que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo um propósito. E tudo aquilo que eu fizer fora do propósito se torna pecado. Eu vou repetir. Tudo aquilo que eu fizer fora do propósito é pecado. Aleluia. Não era propósito de Deus que Jesus transformasse pedras em pães. Não tem pecado você transformar pedras em pães, mas isso se estiver dentro de um propósito. Por isso Jesus ele fala claramente a Satanás, nem só de pão. Você está me propondo que eu transforme pedras em pães, mas eu te digo, nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Então o homem viverá do quê? Ele viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. E escute com muita atenção. Agora serei um pouco mais enfático. A campanha da qual estamos participando de separar joio e trigo. Você sabe muito bem, conforme Mateus capítulo 13 relata, o joio cresce junto com o trigo. E eles só serão separados na colheita. Porque você não vai arrancar o joio, porque senão você vai arrancar o trigo junto. Só no final é que eles são separados. E aí você vai tentar, então, entender o que é o joio e o que é o trigo na igreja. É simples. E eles vão crescer juntos, eles vão caminhar juntos, eles vão permanecer juntos. Mas o joio é aquele que transforma suas pedras em pães. Enquanto o trigo não se alimenta de pedras transformadas em pães, mas ele é alimentado de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O joio, ele quer suprir, ele quer se nutrir, ele quer se satisfazer, mas o trigo, ele permanece íntegro e fiel, buscando única e exclusivamente o propósito de Deus. Glória Jesus a Deus. estava com fome. Sim, também estava com sede. Sim, ele tinha poder para transformar pedras em pães? Claro que sim. Ele fez coisas ainda mais extraordinárias do que essa. Ao longo do seu ministério, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, curou enfermos, expeliu demônios, multiplicou pães, promoveu pesca maravilhosa. Para ele não seria difícil transformar pedras em pães. Mas aqueles pães seriam para suprir a sua necessidade. E Jesus não veio para suprir a sua própria necessidade. Portanto, você que me ouve nesta noite, já vou lhe adiantar, você não foi chamado para suprir a sua própria necessidade. Pastor, você não foi chamado para suprir a sua própria necessidade, porque o pastor, ele oferece pasto. A palavra pastor vem de pasto. O pastor é aquele que oferece pasto para a ovelha e não para si mesmo. O pastor, ele alimenta a ovelha e não se alimenta da ovelha. O pastor que se alimenta da ovelha não é pastor, senão lobo. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Lobo é aquele que se alimenta da ovelha. E hoje nós temos muitos lobos vestidos de pastores no meio da igreja. Verdade. Nós fomos chamados para nos alimentarmos do que Deus colocou em nossas mãos. Mas fomos chamados, especialmente nós, pastores, para levar o rebanho do Senhor Jesus Cristo aos pastos. Aleluia. As águas tranquilas, como o salmista menciona no Salmo 23. Nós não
fomos chamados. O joio quer suprir a sua necessidade. Sabe o que acontece com o joio quando ele é esmagado? Ele se transforma em veneno. Você sabe o que acontece com o trigo quando ele é esmagado? Ele se transforma em farinha que será usada para fazer pão. Aleluia. Quando o joio é esmagado, ele mata. Quando o trigo é esmagado, ele alimenta. E Jesus veio ao mundo para alimentar, para dar a sua vida. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele veio para dar vida, ele veio para alimentar, ele veio por minha causa, ele veio por sua causa, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e transgressões, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu dou a vida, não como eu vou lá dou, mas vida abundante. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, nunca mais tornará a ter sede, porque de seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus veio para suprir e não para se nutrir, não para se alimentar e não para se beneficiar e nem tampouco visando suprir as suas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Cada um de nós precisa estar atento àquilo que a palavra nos ensina. E a palavra de Deus é clara. Cada um de nós não deve buscar o seu próprio benefício. Jesus Cristo deixa isso muito claro. O que acontece? Jesus, por 3 vezes é tentado, você continua a leitura aqui, Satanás o leva a um lugar alto, e de novo questiona: se você é o filho de Deus, lança-te daqui. Depois Satanás oferece, leva ele a um lugar aberto, oferece a reinos do mundo. Tudo isso eu te darei se tu me adorares. Satanás estava tentando a sustentar a sua fome, suprindo a sua necessidade física, ou suprindo o seu ego. Eu vou te dar tudo isso tudo será teu se você me adorar. A riqueza. Pode se lançar daqui de cima, pois Deus aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está simplesmente interessado naquilo para o que ele foi chamado. E ele veio para dar a sua vida, para anunciar que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não era em benefício de Jesus, mas em benefício daqueles todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem em seu nome. Então o propósito de Deus, quando envia Jesus, é que Jesus venha dar. E nós, quando fomos enviados por Jesus, João capítulo 20, quando Jesus envia, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E sendo assim, soprou sobre eles o Espírito. Nós somos enviados na mesma dimensão, na mesma proporção que Jesus. Ou seja, Jesus veio para dar. E por que hoje tem muito crente querendo receber? É verdade. Porque é joio e não trigo. O trigo, ele tem o propósito de alimentar. O joio tem o propósito de se beneficiar. É verdade. Mas não se preocupe, porque quando você vai para Mateus capítulo 13, Jesus começa falando sobre a parábola do semeador. Antes de entrar na questão do joio e do trigo, Jesus fala da semeadura. E de igual modo, quando ele começa a falar do joio e do trigo, ele também fala que ambos foram semeados, ambos cresceram juntos. Então não
não se preocupe com o fato de haver joio ao seu lado. O importante é que você continue sendo trigo. Glórias, aleluia. Ah, mas fulano, beltrano ou ciclano são joio. O problema do joio com o agricultor. Permaneça sendo trigo. E o trigo é aquele que busca suprir, porque ele é a razão, escute, a razão de ser. O motivo da existência do trigo é alimentar. Qual o motivo do seu chamado? É ser bênção na vida de alguém. Qual o motivo do seu ministério? É acrescentar, é edificar, é abençoar e não ser abençoado. Verdade. Hoje nós temos muitos exemplos de pessoas que querem receber. A Bíblia diz que muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Ao invés de pedir, nós precisamos aprender que existe uma coisa que vem antes. Antes de pedir, eu preciso entregar. Verdade. Davi, o salmista, quando ele escreve no Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará, versículo 5. O próprio Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E alguém vai perguntar: Alexander, o que é o reino de Deus? Ora, o reino de Deus é simplesmente ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículos 16, 17, por aí vai. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E eu te pergunto, para que serve a luz? Para brilhar. E esse brilho é para si ou é para os demais? Tem muita gente hoje na igreja querendo brilhar, mas é interessante que Jesus não brilhou para si mesmo. Sempre ele dava um jeito de reverter aquela glória para o Pai. Mesmo reconhecendo que ele era o Messias. Certa vez disseram assim para Jesus: bom mestre. E Jesus então indagou assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o vosso Pai que está nos céus. Você vai notar que sempre Jesus reverte a glória para o Pai. Quando você prega, quando você ora por alguém, quando você dá um testemunho, quando você ministra, quando você canta, quando você toca, quando você exerce o seu ofício na igreja, com quem fica a glória? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se a glória ficar para mim, eu sou joio. Se a glória for para ele, eu sou trigo. Romanos 11:36, Paulo escreve assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória é dele, a honra é para ele, a adoração é toda destinada a ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o próprio João Batista, ele diz o seguinte, isso é João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. É verdade. A glória é dele, a igreja é dele, o rebanho é dele. As ovelhas pertencem a ele. O poder é dele. O Espírito Santo veio dele. E o trigo tem o propósito de ser esmagado para a glória dele. A Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo, ou seja, foi agradável ao Pai moer Jesus. Porque Jesus, quando foi moído,
quando foi ferido, Isaías fala sobre isso. Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, diz que ele era homem de dores, que ele foi ferido e pelas suas feridas nós somos curados. Ele foi traspassado, ele foi humilhado para que por sua morte eu tivesse vida. Aleluia. Então ele veio para, e Jesus mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Você tem coragem de entregar a sua vida? O joio não tem. Mas o trigo, ele entrega. Glória a Deus. E o Senhor está chamando a sua igreja para um posicionamento. Eu iniciei esse ano de 2025 com uma convicção em meu coração, que é um tempo de posicionamento. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus vai e profere a parábola do semeador. Em seguida, os discípulos perguntam para ele, mas por que o senhor fala por parábolas? E a resposta que Jesus dá é impressionante. Mateus capítulo 13, versículo 11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Aqui você tem mais uma questão que separa o joio do trigo. O joio não entende o reino de Deus. É verdade. O joio jamais compreende a palavra do Senhor. O joio... Mas você fala, por que, Alexander? Por uma razão muito simples, e agora eu vou ser objetivo demais. Não fazendo minhas palavras, senão as palavras do próprio Jesus Cristo. Versículo 14 e 15, especialmente o 15 de Mateus 13, que diz assim, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha o joio aqui. Porque o coração deste povo está endurecido. Joio tem coração endurecido. O coração desse povo está endurecido. De mau grado eles ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Joio não foi curado. Joio recusa a palavra. É fácil quando percebemos que alguém se opõe, alguém resiste à palavra. É joio. O trigo se curva. O trigo reconhece. O trigo aceita. É verdade. De igual modo, bem-aventurados, versículo 16, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha que interessante. Nós temos o privilégio de ver e de ouvir o que muitos antes de nós desejaram. Mas assim mesmo, o joio se opõe e resiste à palavra. É verdade. E no meio da igreja hoje o que mais se percebe são pessoas que com os ouvidos não ouvem, com os olhos não veem e com o coração. Eis a questão. O próprio texto aqui fala que com o coração é que eles devem entender. Entendam com o coração e se convertam. No reino de Deus não se entende com a mente. A mente é para oferecer culto racional. Mas no reino de Deus se entende com o coração. Aleluia, e aqui nós temos outro diferencial, porque o joio quer entender com a mente. Sabe aquele que quer ter sempre explicação para tudo? Ora, a fé não se explica. Oh, glória. Deus não é explicável. Deus, ele é. Porque a própria palavra diz que ele é insondável. Ele me sonda. Salmo 139, o salmista diz, sonda-me, ó Deus. O Senhor me sonda, mas ele é insondável. Oh, glória. E tem muito joio querendo sondar a Deus. Sem que sequer
sequer tenha se permitido sondar. O salmista, com o coração quebrantado, ele diz: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu interior. Prova-me nos meus pensamentos. Isso é palavra de trigo. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pela vereda eterna. Meus irmãos, falar sobre joio e trigo é muito mais do que falar sobre uma semente que brota. Falar sobre joio e trigo é falar sobre a essência da igreja. É verdade. Muito mais do que falar de valores, de costumes, de ideias, de pensamentos, de doutrinas. Muito mais que falar de usos e costumes ou de práticas litúrgicas. Falar sobre joio e trigo é falar sobre a razão de ser daqueles que são chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Joio não é filho. Porque, a exemplo do mestre, o joio não se rende. O joio não se curva. Se você olhar uma espiga de joio e uma espiga de trigo, são parecidos. Sabe o que é que diferencia, pastora Elaine? É na hora da prensa. É na hora do esmagamento. Porque um vira veneno e o outro vira alimento. É verdade. Glória a Deus. Quando somos prensados, quando somos provados, quando somos tentados, é que somos julgados. É verdade. Somos Aleluia. condenados ou absolvidos. Por quem? Por aquele que é o justo juiz. Glória a Deus. E o Aleluia. mais interessante nessa história é que nos últimos tempos, a própria palavra de Deus diz sobre isso, a ciência se multiplicaria, o amor se esfriaria do coração de muitos. Nos últimos tempos, teremos muito mais joio no meio do trigo. Sabe, o maior desafio para o crente não é o inimigo. Não é. Porque a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso maior problema não é o inimigo. O nosso maior problema somos nós mesmos. Porque a nossa carne, que milita contra o espírito, quer nos levar à essência, à conduta do joio. É verdade. Tanto, olha que interessante, no que diz respeito ao inimigo, a Bíblia fala resistir. Mas no que diz respeito a mim mesmo, a Bíblia fala fugir da aparência do mal. O mal que habita em mim é muito maior do que o poder do inimigo fora de mim. É verdade. E é interessante que Paulo, ele coloca isso com propriedade. O mal que eu não quero, esse faço. Mas o bem que eu desejo, esse não. O mal está sempre à minha porta. Mas o bem que eu espero, esse não. Ora, se Paulo viveu esse dilema, não é que se surpreender que nós também tenhamos esse problema. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal está sempre à minha porta. E eu devo fugir da aparência do mal. Eu tenho que fugir do velho
velho homem. É E como é que eu faço para fugir do velho homem? Porque o velho homem faz de mim joio. Como é que eu faço para fugir do velho homem? É que está. Jesus Cristo disse assim: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para que eu possa fugir, eu preciso colocar o velho homem na cruz. É verdade. E uma vez que ele está lá cravado, eu posso fugir dele. Porque senão ele vem atrás. Certa vez alguém disse assim: achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, até que descobri que ele sabia nadar. Ou seja, a minha carne se levanta todos os dias. É verdade. A minha velha natureza se apresenta todos os dias. E esta luta entre carne e espírito é contínua, é intensa e ininterrupta. Esta luta entre carne e espírito me acompanhará todos os dias da minha vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ora, Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é atitude de trigo. Porque o joio continua nas velhas coisas. Sabe aquela história que o camarada, quando entra na igreja, ele se transveste de santo, mas quando sai, ele volta às mesmas coisas? Este é o joio. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Bom, se não está em Cristo, não é nova criatura. E o próprio Paulo, ele escreve mais tarde dizendo assim: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso tem que ser todos os dias. Eu tenho que deixar as coisas que ficam para trás. Mas tem crente que tem a síndrome da mulher de Ló. Não consegue deixar de olhar para trás. Sabe o que acontece com o crente que olha para trás? Paralisa. A mulher de Ló virou o quê? Estátua. E estátua é, por excelência, paralisada. Estátua não sai do lugar. Estátua não se move. Estátua não caminha. Estátua não avança. E é muito preocupante quando nós vemos homens e mulheres na igreja petrificados. Sabe aquele cara que chegou na igreja antes de você nascer, ele está lá até hoje do mesmo jeito? Será que aquilo representa a atitude de uma nova criatura para a qual as coisas velhas passaram? Porque se alguém não está em Cristo, esse alguém não é nova criatura. As coisas velhas não passaram e não se fizeram novas. É verdade. O joio vive as coisas antigas. Aí vem querer cantar assim: eu quero viver algo novo. Quer mesmo? Então tem que deixar as coisas velhas. Ai, Senhor, fala comigo, eu quero viver algo novo. Grandes coisas estão por vir. Certa vez alguém disse assim, que a hora que o crente mais mente é quando ele louva. Porque ele canta tudo que não vive. É. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro por aquilo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aí quando chega em casa, viu que o bife não estava frito do jeito que queria, pronto. Parece que o senhor
ouviu eu pregar sábado, viu, povo? Vocês acham que eu sou ruim, né? Que eu prego pesado, ó. Nem a palavra do sábado, vocês estão vendo, né? O nível. Chegou em casa, viu que a esposa apertou o tubo do creme dental do meio para o começo, em vez de apertar do começo para o meio, pronto. Chegou em casa, viu que o arroz queimou, pronto. Anulou tudo que cantou. Aí o joio nasce forte. Mas, na verdade, o joio, agora eu vou ser bem objetivo. O joio, ele da carne. E o trigo, ele colhe o fruto do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Quando Paulo ele escreve acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, ele está ali dizendo quem é joio e quem é trigo. O joio não abre mão da obra da carne, que é um exemplo de joio na igreja, o que murmura. É verdade. Que é um exemplo do joio na igreja, o que faz fofoca. Que é outro exemplo de joio na igreja, o rebelde. É. Mas o trigo, ele se submete, ele obedece, ele aceita. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Porque ele é manso. Porque a mansidão é fruto do Espírito. Aleluia. O trigo, ele aceita porque ele tem domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito. Oh, glória, Aleluia. Mas o trigo, ele abençoa o irmão, ele é generoso. Por quê? Porque o amor é fruto do Espírito. É Glória a verdade. Deus, aleluia. Mas o trigo é aquele que se alegra, porque a alegria é fruto do Espírito. Aleluia. O joio está sempre carrancudo, mal-humorado, reclamando. Achou ruim porque o time perdeu. Achou ruim porque a inflação aumentou. Achou ruim porque não comeu picanha. Achou ruim porque está endividado. Achou ruim porque o pastor não deu oportunidade para falar no culto. É. Joio e trigo. E aí a gente fica desesperado. Senhor, arranca o joio. E ele fala, não. O joio vai crescer junto. Eu tenho uma triste notícia para dar para você. O joio vai crescer com você. Até o fim. Verdade. Só no fim é que vai ser separado. Ah, então por que essa palavra? Para você não virar joio. Porque o que tem de crente joioso na igreja é um absurdo. Você quer ver um exemplo? Espera só o pastor pedir para alguém vir ajudar com alguma coisa. Aparece os joiosos. Posso não, consigo não, quero não, dou conta não, sem fazer isso não. Verdade. Verdade. Os joiosos estão tudo ali. Agora, quando vem a oportunidade, olha, nós vamos receber fulano, quem é que pode buscar? Aí aparece, não, porque quem for buscar o preletor vai ficar conhecido. Então eu quero. Cuidado com o joio no meio do trigo. Porque o joio vai crescer junto. Mas eu não posso permitir que a essência do joio penetre e torne o meu coração joioso. É verdade. E eu quero concluir para que isso aqui não se prolongue demais e não torne uma vigília. Não, pode ficar à vontade, tá bom demais. Não seja um crente joioso. Vou repetir. Não seja um crente joioso. Porque o fim do joio não é bom. É verdade. E eu posso lhe dizer qual é o fim do joio. Se você abrir
a sua Bíblia no Salmo 1. Está muito claro o que é que vai acontecer com o joio. Se você examinar com cuidado a sua Bíblia, você vai entender o que vai acontecer com o joio. Esse texto eu gostaria que você lesse comigo. Sim. Eu sei de cor, mas estou dando esse tempinho para você abrir também. Olha Já estou. que interessante. No Salmo 1, o salmista diz o seguinte: aqui fica uma boa tratativa de quem é joio e quem é trigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, ele será bem-sucedido. A outra tradução diz: tudo quanto fizer, prosperará. Agora, olha o que fala do joio, versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento sopra. Na hora da colheita, o joio, por ser mais leve, ele voa. Na hora que você levanta a semente de trigo e vai jogando, e vai airando, e vai puxando, o joio vai sendo soprado. O joio vai sendo soprado. O joio vai sendo soprado. Como a palha que o vento sopra. Salmo 1, versículo 4. O versículo 1, versículo 2, versículo 3 mostram o caráter do trigo. Mas quanto ao joio, ele será soprado como a palha. É dessa forma que eu faço a campanha. Na peneira, os nomes, e eu faço, né, todo dia, várias vezes por dia, eu peneiro esses nomes. E vira e mexe tem alguns nomes que estão caindo. E o mais engraçado, assim, interessante, que os nomes que caíram já se afastaram de mim. É um mistério essa campanha. E com 2 dias que eu tinha começado, eu já comecei a ter respostas. A cantora Janice mesmo testemunhou já, que ela está nesse propósito. E é dessa forma que o senhor falou. O joio, ele é leve, o vento bate e carrega. Então, que nós não sejamos essa palha que será soprada e depois de soprada será lançada no fogo. Porque o joio não serve para outra coisa, senão para ser queimado. E, infelizmente, aquele que for lançado fora vai para um lugar em que haverá choro e ranger de dentes. É verdade. Que você seja o trigo, que um dia ouvirá o mestre dizer assim: bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor Elaine, e que o Espírito Santo possa conduzir sempre os seus passos em direção à vontade do Senhor, em nome de Jesus.